Seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima. Se você não for inscrito aqui no canal, aproveita para já se inscrever. E hoje o nosso convidado é programador, já criou 2 startups e outros projetos também. Vai contar um pouquinho disso aqui pra gente. Seja muito bem-vindo, Vinícius Bail. Tudo bem? Obrigado, Wagner. Prazer estar aqui com você. Eu acho que, apesar de ter pouca experiência em termos de tempo, mas eu tenho bastante bagagem para poder compartilhar e estar falando com seus ouvintes aí. Então, espero que essa conversa nossa seja bem agradável, a gente consiga, de alguma forma, ajudar seus ouvintes e estar trabalhando aí com o que eles precisam para crescer a vida deles e conseguir, de repente, sair do zero e ir para algum lugar, né? Que só sair do zero já é um baita, Já é um avanço, né? baita avanço. Sim, sim. Antes da gente começar aqui, eu estava até conversando com ele, né, entendendo um pouco mais da história dele, contei um pouco da minha história. E eu queria começar por aí, Vinícius. Assim, qual que foi o momento que você olhou e falou assim, eu quero mais? Eu quero crescer, eu quero sair do zero, como você falou agora. Cara, na vida a gente tem vários momentos desses, né? Eu acredito que você já passou por vários, né? O ouvinte ali, você deve ter passado por vários. Mas olhando pra minha vida, assim, né? O primeiro ponto, né? Que foi essa pergunta, eu acho que foi lá atrás do ensino médio, quando eu estava no zero, né? Minha família é muito humilde, veio de baixo também, da roça. E eu ali no ensino médio, sabia que tinha que fazer o ensino médio, não sabia o que era faculdade, era uma palavra aleatória, talvez, que eu não sabia o que era. Eu sabia que era um prédio ali, grande, ali, com várias pessoas estudando o próximo nível, né? Mas nunca tinha esse objetivo muito grande. E aí eu lembro que foi um professor, nessa época, o Carlos, ele era professor de história, e, cara, ele levou uma música pra dentro de sala que me fez pensar muito. Depois, dá uma procurada aí, você, o ouvinte, dá uma procurada aí. A música chama Até Quando, do Gabriel Pensador. A música fala, até quando você vai ficar levando porrada, você vai ser saco de pancada, você não vai sair do lugar, até quando você vai levar essa sustentação da vida, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, sabe? Ele levou aquela música, levou a letra da música pra todo mundo, e cara, eu até me emocionei no meio da aula, tipo assim, pra onde que eu tô indo? Assim, eu não sei pra onde que eu tô indo, não sei meus objetivos, e dali em diante eu olhei e falei, cara, que doideira, né? E aí ele indagava muito, toda aula ele indagava alguma coisa na aula, e aí eu lembro que ele falava assim, cara, vocês aqui da escola pública, né, o lugar de vocês é lá no UFJF, é lá na universidade, né, você vai na universidade, você só vê carrão, né, você só vê carro chique, sei lá o quê. Agora, de direito mesmo, é de vocês, porque quem tá lá, que é mais rico, deveria estar pagando a universidade. Vocês poderiam estar lá. Eu botei aquilo na minha cabeça e falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu fui em diante, comecei a estudar pra caramba, e aí meu negócio sempre era o conhecimento, era estudar. Ou melhor, era até avançar pro próximo nível fazendo o que eu tinha que fazer. Então eu não ficava pensando muito por que eu tava fazendo, como, sei lá. Eu só ia. Né? Eu lembro que no 9º ano até, eu tava... Na verdade, esse 9º ano foi quando eu tive o primeiro ponto ali de... Caraca, eu tenho que fazer acontecer. Que foi, eu tava com recuperação em 4 matérias. No 9º ano pro primeiro ano, tipo assim, vai abrir uma janela de oportunidades porque eu vou pro ensino médio, né? Eu tava com recuperação em 4 matérias, a turma inteira com recuperação em quase tudo. Sim. E 2 pessoas passaram direto e mais, acho que 3 pessoas passaram na recuperação, 5 pessoas passaram na turma. E eu tava dentro dos caras que passaram da recuperação. E foi eu olhar pra mim e falar, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Me deu uma força gigantesca. E aí, quando esse professor lá no ensino médio falou isso, eu falei, cara, eu preciso estar na universidade, eu preciso estudar. E aí, dali em diante, foi assim, fazendo de tudo pra dar certo o que eu queria na minha vida. Entendi. Então, por exemplo, ali você não era uma pessoa dedicada, né? Já que você estava em recuperação em 4 matérias, certo? Ou não? Você não atingiu todo o seu potencial, digamos assim. Sim. Né? E aí, a partir dali, então, você começou a se esforçar mais e pegar o seu potencial todo, ou não? Cara, isso é um crescimento, né, Wagner? A gente vai crescendo com o tempo e vai vendo o nosso potencial e vai extrapolando ele. Sim. O importante é sair da zona de conforto para você querer algo melhor. Então,
quando eu tava ali no ensino fundamental, já que eu nem lembrava dessa história, na verdade, no ensino fundamental, eu era uma pessoa estudiosa até um determinado momento, a partir da 7ª série eu comecei a fazer bagunça e tal, aquela época ali de adolescência, e aí eu comecei a cair, né, abaixo de todas as minhas notas e tal. E aí realmente eu era dedicado em muitas coisas ao mesmo tempo, como eu sou até hoje. Mas naquela época eu dedicava ao futebol, dedicava a conversar com os meus amigos, a desenvolver. Tipo, na época eu fazia modificação de jogo. Então eu fazia modificação de GTA San Andreas e queria criar né, desde lá de trás eu tinha essa visão um pouco empreendedora, nem sabia que eu tinha. Mas a minha visão era criar um GTA San Andreas, tipo, todo modificado do zero. Então ele tinha favela, ele tinha ônibus de Juiz de Fora, ele tinha todos os carros do Brasil, assim, aqueles carros antigos, carro mais novo. Na época o carro mais novo era um golzinho bolinha ali, que era lá de, acho que 2009, por aí. Então eu tinha essa coisa. Então eu nem jogava GTA San Andreas direito, eu só ficava modificando e entrava no jogo pra ver se estava dando certo. E como é que você já sabia programar, cara? Porque eu, assim, eu não tenho noção de nada disso. Quando você fala assim, editar... Eu não faço ideia de como é que funciona, cara. Nessa época eu não sabia programar, né? Eu saía aprendendo na marra ali, na manha, o que eu tinha que fazer. E essas modificações muitas vezes era design, era modificação de alguns objetos, né, de design que já existiam no Google, modificação por Photoshop. Aprendi Photoshop sozinho, né, para colocar as imagens no lugar certo, as sprints. E aí eu queria aprender a parte de programação para modificar os mods, para fazer novos mods diferentes. Não cheguei a entrar nessa parte, mas eu mexi muito, tipo assim, eu fazia bairro inteiro, sabe? No meio da água, assim, de um lago, do mar do GTA San Andreas, eu fazia um bairro lá dentro, lá, totalmente novo, assim. E aí, a partir dali, eu ficava ficcionado por isso. E aí, nesse momento que eu queria criar esse novo GTA, chamava GTA Brasil Team. E aí, eu fiz capa do jogo. Eu tenho isso até hoje lá, chama pasta Coisas do GTA. E aí, um dia eu quero voltar a mexer com isso e fazer esse jogo do zero de novo. E aí, tipo, eu tinha a imagem, aquelas fotos de loading, de carregamento, tudo modificado, as imagens, tudo prints do próprio jogo novo que eu tinha criado do GTA San Andreas. E a minha pegada era, qual que é o próximo passo? Agora eu vou pra Lan House, vender esse jogo pras Lan Houses. Eu já tava fazendo B2B, tá vendo? Eu ia vender esse jogo pras Lan Houses colocar nos computadores deles, e pra Lan House vender esses jogos pros clientes deles, e eu ganhar comissão em cima disso. Então já era um B2B, B2C ali, né? E já comissionado. E aí hoje, olhando pra trás, é que eu penso que eu tava pensando isso lá atrás, lá, sem saber o que era. Não cheguei a ir pra frente, não consegui vender pra Lan House e tudo mais. Mas assim, eu tenho essa história muito nítida na minha cabeça. E o meu negócio era realmente colocar a força onde eu achava que estava meu coração. Então naquela época estudo na escola não era. Né? Só que na hora que eu vi que o ferro estava pegando ali, eu falei, não, tem que fazer acontecer, tem que mudar essa história. E aí foi aí que eu fiquei uma semana, eu acordava 6, 7 horas da manhã, ia para em cima da laje da minha casa, lá dos meus pais, que assim, eu só escutava barulho de vento e barulho de passarinho, que tinha várias aves ao redor. E eu ficava, sem brincadeira, até 11 horas, até a hora que desse, estudando direto todo dia. Foi uma semana direto fazendo isso. E focado. O que eu estudava? Naquela época, empiricamente, eu já sabia que para eu conseguir passar numa prova, eu precisava pegar o que ia ter na prova. Então, você tinha lá um edital, né? Vamos dizer assim, que seria a folha que a professora deu com todos os temas que ia cair na aula. E a partir daqueles temas, você tem que estudar todos os temas, tintim por tintim, para você conseguir fazer um exercício sobre aquilo. E eu fui fazendo assim, nas 4 matérias, eu peguei esse escopo do que eu tinha que estudar para conseguir fazer a prova, eu estudava um por um, fazendo exercício. Eu não ficava lá o tempo inteiro lendo o texto, não. Eu ia direto pro exercício, eu li o exercício e ficava procurando no livro como que resolver aquele exercício, sem saber, empiricamente. E aí depois, eu consegui passar, igual eu te falei, fui pro ensino médio. Aí eu tinha um sonho também, um sonho de entrar no IFET, que é o Instituto Federal de Sudeste de Minas, que antigamente, hoje é IF-Sudeste, antigamente era IFET, já foi o CTU de Juiz de Fora, o curso técnico universitário, que era da UFJF. E eu queria muito entrar, eu queria fazer o ensino médio lá, tanto que eu tinha uma prova no 8º ano que eu tinha que fazer que me fazia entrar nesse colégio. Sim.
Só que minha mãe me pregou uma, cara. Ela não me deixou fazer a prova. Tipo assim, cara, eu quero estudar, mãe, eu quero fazer uma prova. Como é que você não quer deixar eu fazer esse negócio? Não, ela não me deu dinheiro pra eu pagar a prova. Sim. E eu não fiz e ela não deixou fazer porque você não fez o que tinha que fazer, você não estudou o ano inteiro, você está de recuperação, você tem que estudar pra prova de recuperação. Então você não vai fazer isso não. Um castigo diferente, né? Que mãe que ia dar um castigo desse? Mas assim, talvez ela olhava pra ela mesma e ela falava, cara, esse moleque vai se frustrar porque ele vai fazer prova e não vai conseguir passar. Então não vai adiantar nada eu pagar esse dinheiro. Eu vou gastar dinheiro todo. Era o que na época? 80 conto 2009. Não lembro quanto que é o salário mínimo, 80 conto. Já era um dinheirinho. Sim, sim. Então ela não deixou. Mas foi por um bom motivo ali. Que aí depois eu entrei no ensino médio e falei, caraca, eu tenho que passar nesse negócio. E aí, primeiro ano, PISM, Enem e tal, deixei passar batido. E aí no segundo ano, eu falei, cara, eu fiz um planejamento no primeiro ano do ensino médio inteiro pra eu conseguir estudar pro IFET pra eu passar. Procrastinei, fiz um monte de coisa e tal. Na época comecei a fazer teatro, depois fiz 5 anos de teatro. Caraca. Comecei a fazer curso de montagem e manutenção, suporte de computador. Foi daí que eu virei suporte de computador e depois programador, que eu já gostava muito de computador e de jogos, né? E aí, voltando nesse primeiro ano, eu foquei ali, queria focar para estudar, mas era tanta coisa que eu não consegui, cara. Eu não consegui. E aí nem estudei, nem fiz a prova. No segundo ano, aí nesse ano eu já estava fazendo todo o planejamento, e aí vem aquela coisa, empiricamente eu sabia que eu tinha que fazer um planejamento, que eu tinha que saber o que eu tinha que fazer, nunca estudei sobre isso, eu só fui. Sim. E aí eu fiz o planejamento do dia 1º de janeiro até o final. E aí o que aconteceu? O que você acha? Desistiu. Fez só até em janeiro. Desistir a gente nunca desiste, carnaval, né? Mas a gente fica falando que a gente tá fazendo, mas ao mesmo tempo não tá fazendo, tá procrastinando. Sim. E aí eu estudava de vez em quando, e aí mais perto da prova, acho que setembro, outubro, eu comecei a estudar mais, mas não deu. Fiquei totalmente frustrado, fiquei assim... Que era meu sonho entrar no IFET. Eu ia entrar já no subsequente, não ia entrar no ensino médio mais. Sim. Que é que você faz o curso técnico noturno com 1 ano e meio de duração. Entendi. Mas aquele ano eu fiquei tão puto, Wagner. Tão puto. Tão bolado que eu não consegui passar. E eu já sabia tudo que eu tinha que fazer pra passar. Falei, cara, eu vou... Ano que vem vai ser meu ano. E foi que nem lá no ensino fundamental lá, que eu passei na prova de recuperação, falei, não, vai acontecer. Chegou o início do ano, eu acho que eu comecei até antes, não sei, e eu comecei a ir todo dia pra biblioteca. Eu cuidava da minha avó em casa, porque ela tinha Alzheimer, e aí eu pedi minha mãe, nesse ano você consegue cuidar da minha mãe, fazer alguma coisa aí pra eu conseguir estudar e passar no IFET? Ela deu todo o suporte, todo o apoio, ela deu o jeito dela lá. Chegava mais cedo em casa, eu saía da aula 11h30, 11h30 eu ia pro restaurante popular, o RP, né? Era R$2. Comi muito no restaurante popular. Porque, cara, como é que eu ia pagar almoço de 10, 15 conto na rua? Eu pagava lá R$2 lá, comia bem pra caramba. Comia muito pratão gigantesco. E ia pra biblioteca municipal e ficava o dia inteiro, cara. O dia inteiro até a hora que desce. E aí fui até... isso já no terceiro ano do ensino médio, né? Ia até 6, 7 horas, voltava pra casa, ponto só de jantar e coisar, e dormir. E assim, minha família é sempre muito humilde, então eu nunca quis gastar dinheiro também. Então minha mãe falava, faz um curso técnico, faz aquilo, eu pago pra você. Não quero. Eu quero fazer com minha força. E aí faz um curso, não vou fazer não, não precisa pagar isso não. Então eu ia caminhando assim e Bom, final da história ali, eu consegui passar no IFET no terceiro ano. Comecei a fazer ele no terceiro ano o subsequente. Foi mais 1 ano e meio. Lá eu aprendi mais de montagem e manutenção, redes, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software, desenvolvimento de site. Muita coisa que seria quem eu sou hoje. E tudo isso porque, cara, é foco, força de vontade, fazer acontecer, sangue no olho. E, cara, ter um único foco. Ter uma parada que você vai até o fim, até você conseguir. Enquanto você não conseguir, você não sai daquilo. E isso é o segredo do sucesso. Pelo menos o segredo é você sair de onde você está, do zero, para começar a ter um pouco de resultado ao longo da sua vida. Porque se você ficar no sofá, sentado, na zona de conforto, você não vai para lugar nenhum. E é o que é o mais fácil, né, cara? É o que a gente mais vê, né? O que a gente mais vê é aquela pessoa assim, tá incomodada com a sua situação? Tô. Faz alguma coisa para mudar essa situação? Não.
Pois é. Infelizmente, essa é a realidade, né? E fala uma coisa, você fez 5 anos de teatro. Aham. Fez apresentações. Cheguei a fazer, cara. Caraca. Eu fiz. Você acha que eu. Sabe, cara, eu acho isso incrível. Porque assim, eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Eu tenho uma timidez danada, cara. Timidez danada. Quando eu comecei a gravar vídeo, cara, era um esforço absurdo. Quando eu olho pra trás e vejo os vídeos que eu gravava, eu falo, nossa, era muito ruim. Não que hoje sejam bons, mas assim, era muito ruim. Mas também é o caminho, né? Porque se você não tem habilidade com aquilo e é o seu primeiro contato, Sim. o esperado é que seja ruim. Né? Eu posso te dar um exemplo. Vamos falar, um ator que eu lembrei do nada aqui, um aleatório. Reinaldo Gianecchini. Sei lá nem porque que eu lembrei dele. Mas Reinaldo Gianecchini. Ele é um ator lá que foi pra Globo e tal, nem sei onde que ele tá hoje. Mas o fato é que quando ele começou, ele também teve a primeira apresentação. Ele também teve o primeiro dia de teatro. Ele teve o primeiro dia para falar com as pessoas. Ele teve o primeiro ensaio. Assim como você, cara. Então, se o cara chegou até lá, é porque ele passou pelo primeiro ensaio. Ele deu o primeiro passo. E ele continuou ao longo do tempo dando passo atrás de passo, até ele chegar onde ele está. Então, se você dá o primeiro passo, você já está vencendo. Com o primeiro passo, você consegue o segundo, o terceiro, o quarto. E assim, cara, te falar que eu era a mesma coisa que você, eu tô falando aqui normal e tal. Hoje, quem olha pra mim, acha que eu não sou tímido. Eu não sei mais se eu me enquadro como tímido ou não tímido. Mas eu tenho uma veia um pouco retraída, um pouco ainda dentro de mim. Por quê? Quando eu era criança, eu era totalmente retraído. Pelo ambiente, pela escola, pelos pais, pelos familiares. Eu não era uma criança que ficava falando muito. Eu não era uma criança que dava a minha opinião. Tanto que até pouco tempo atrás, eu demorava para dar minha opinião. Eu só dava minha opinião quando eu tinha 100% de certeza que aquela opinião ia ser validada por todos os outros. Hoje em dia eu já dou minha opinião e tudo faz. Não ligo mais. Mas lá atrás, né, quando criança, eu era dessa forma. Mas a partir do momento que eu saí do meu bairro, saí da minha escola municipal do bairro, eu comecei a tirar essa forma, essa coisa retraída, sabe? Foi natural pra mim, tá, o Wagner? Não foi algo que eu pensei assim, cara, eu tenho que sair do meu jeito retraído, né? De ser assim, dessa forma. Eu tenho que ser um cara mais dinâmico, mais eloquente. Não foi natural, não foi algo pensativo. Eu fiz isso quando eu mudei, porque minha mãe ela me tirou do bairro, da escola do bairro, assim, na época o Colégio Central era um dos melhores colégios da cidade, estaduais, e ela conseguiu, minha mãe sempre foi muito batalhadora, ela cavucou lá, deu o jeito dela, conseguiu falar com a colega, conseguiu indicar alguém lá dentro e eu consegui me matricular no meio do ano lá no Colégio Central. E aí foi dali que eu comecei a tirar isso que estava retraído dentro de mim, porque eu não conseguia falar com as pessoas, eu tinha pouquíssimas amizades, e quando eu fui pro Central, cara, eu fiz amizade com praticamente o colégio inteiro, e daí em diante foi sempre assim, cara, cada vez mais conseguindo sair da zona de conforto e conseguindo falar mais com as pessoas, e assim, cara, hoje em dia eu já sou tipo, cara, pensei alguma coisa que eu tenho que falar com a pessoa que tá ali, no elevador, não conheço, na praça, no parque, onde que seja, eu pensei, eu vou lá e falo. Pronto, por quê? Cara, eu comecei a pensar, se eu não fizer isso hoje, eu vou fazer quando? E eu tenho só uma vida. Se eu não fizer isso nessa vida, nesse dia agora, qual dia e qual vida que eu vou fazer isso depois? Não vou fazer. Então eu tenho que fazer o máximo que eu puder, mesmo que eu não sei se é o certo, mesmo que eu não saiba. Claro, você tem que dosar o risco-retorno, mas coisas do dia a dia você tem que sair falando. E o teatro depois ele me proporcionou ainda mais essa mudança. Porque o teatro ele me trouxe coisas que eu guardo no meu coração até hoje. Como ver os detalhes das coisas, entrar nos lugares, olhar para o mundo, olhar para onde que você está pisando, se reconhecer como pessoa dentro do mundo, olhar que você pode ter um personagem, você pode ser um personagem, que tudo é possível diante daquilo que você quer. E aí, assim, eu lembro que para eu entrar no teatro era tipo 15 vagas de todas as escolas estaduais que participavam de um projeto de poupança jovem, que chamava na época, que você ganhava um dinheirinho por estudar o ensino médio. E aí eu fui um dos escolhidos, mas eu sei porque que eu fui escolhido. Sim. Na hora que eu redigi a redação, porque era uma redação que eles iam ler, e iam escolher os melhores. Eu escolhi vários projetos lá, mas o projeto que deu certo foi esse projeto de teatro, porque eu coloquei minha alma no negócio. Falei, eu sempre quis fazer teatro, eu sempre curti essa sintonia com o mundo, com as coisas,
Eu não lembro exatamente como foi o texto, mas eu sei que foi um texto muito da alma mesmo, tirado de, tipo, de algo que eu sempre quis, como que eu sempre quisesse ter mesmo. E ali eu já estava praticando um pouco da minha persuasão também, da eloquência, nesse papel de conseguir persuadir os outros. Claro que pro lado bom, né? Porque nesse caso eu estava criando um texto que eu tinha que falar pro outro, que o cara tinha que me escolher. Então é como se fosse uma entrevista também, né? Você vai pra entrevista, você tem que falar o que o cara quer, você tem que falar coisas muito boas de você, e responder e falar muito bem pra pessoa, pra ela conseguir olhar pra você e falar, cara, esse é o cara que eu quero contratar. Tanto que, assim, quase todas as entrevistas que eu participei até hoje eu consegui passar. E eu consigo levar essa minha forma de agir, de viver para as pessoas, para elas olharem para mim com bons olhos. Então, um pouco dessa história aí que eu consegui viver isso, sabe? E o teatro com certeza me ajudou. Pô, bacana. Acho engraçado isso da entrevista, que eu acho que é um erro muito grande das pessoas irem para a entrevista sem se prepararem para aquilo ali. Total. E achar que ela tem que ser ela mesma e acabou. E não é assim, né? As pessoas falam assim, eu não vou mudar a mim mesmo para agradar o fulano. Não, mas aí não é isso, cara. Sim, mas você tem que se adaptar à situação, né? Eu acho até engraçado que a gente escuta muito aquilo assim, um defeito seu, perfeccionista. Mas infelizmente você tem que ser, né? Por exemplo, você vai pensar, qual que é o seu defeito? Eu bebo a semana inteira. Acordo de ressaca um dia seguinte. Você não vai falar um negócio desse. Sou desorganizado, sou bagunceiro. Porque você não vai ser contratado. Sim. Você tem que ir se adaptando, né? Você não vai mentir, você não vai ser um mentiroso. Isso. Mas você tem que ir, né? Ir amenizando as coisas. E aí você fala, qual que é o seu maior defeito? Perfeccionismo. Qual que é o seu maior ponto positivo? Perfeccionista também. Aí você faz a historinha e explica lá o porquê que você é os dois ao mesmo tempo, que você tá tentando melhorar cada dia mais e tal. Isso aí provavelmente foi as minhas primeiras entrevistas, foi falando isso, com certeza, sem dúvida. Sim, mas tem que ser, né, cara? Tem que ser. Claro, depois que você é contratado, você vai mostrando ali realmente as coisas, né? Você mostra suas capacidades, suas habilidades, mas a pessoa tá tendo um primeiro contato com você. Sim. Aquilo ali é a primeira impressão, o que ela vai saber de você. É um pequeno recorte. E às vezes você tem o quê? 20, 30 minutos numa entrevista. Você não tem tempo suficiente para apresentar todo o Vinícius. Sim. Não. Então você tem que pegar os 20, 30 minutos e dar o seu melhor. Sim. E você tem que ser honesto e positivo, Wagner. Sim. Por que eu falo isso? Porque não adianta você falar que você é uma pessoa que não é. Não adianta a pessoa te perguntar se você é X e você falar que é X, mas você é Y. Não adianta você mentir quem que é você. Sim. Porque, cara, isso só causa problema, tanto para você quanto para a empresa. Né? A minha última startup que eu criei, a Gent, ela é sobre isso. É sobre dar match com a cultura do candidato à vaga, ao talento, com a vaga da empresa. E a gente via muitos empresários reclamando que contratavam uma pessoa, ela falava que era uma coisa, mas depois ela realmente descobria quem que era realmente aquela pessoa. Por isso que você tem que ser, né, não é qualquer coisa que você tem que falar e talvez mentir ou falar alguma coisa que você não é. Você tem que ser honesto. Sim. Pegar tudo aquilo que é de melhor de você, tudo que é de mais positivo que está dentro de você e colocar ele para fora. E pode ter certeza, vai ter muita coisa que está dentro de você que são coisas boas. Você tem muita coisa positiva. Digo até que você tem muito mais coisas positivas dentro de você do que negativas. Apesar de muita gente colocar mais foco em olhar para os lados negativos, que é um problema pior ainda. Então, quando a gente vai para a entrevista, a gente tem que ser esse honesto, que fala realmente quem nós somos. Você tem que responder as perguntas de forma muito proativa. Proativo. Ótimo ponto que a pessoa tem que ser dentro da entrevista. Então, a pessoa vai perguntar sobre alguma coisa, responde e dá um porquê, fala um como, né? Fala um pouco mais. Não é só sim ou não, sabe? Porque senão a pessoa não conhece. Como é que você vai falar que a pessoa está ali para te conhecer? Né? Então, ela quer te conhecer por inteiro. Então, você teve uma situação complicada na sua vida que você não conseguiu lidar? Sim. Não. O que adianta, cara? Você tem que ser mais eloquente ali. Sim. Aconteceu sim. E você não precisa esperar o entrevistador ali para te perguntar o que aconteceu para você falar. Não, você fala, sim, teve uma época, XYZ. Você vai lembrar na sua cabeça na hora e você pode falar honestamente. Você não precisa esconder a história. Fala a história. Se contar a história vai ser muito melhor. E, claro, como eu falei, também ser positivo. Porque trazer todas as coisas positivas da sua vida, tudo aquilo que é bom, aquilo que é negativo. A pessoa com certeza vai perguntar qual que é o seu maior defeito, o que é o que você está complicado na sua vida. Você vai procurar
perguntar alguma coisa que é negativa para você, certo? Só que é nesse ponto que você tem que ser positivo. Você tem que tirar uma coisa que é negativa e transformá-la em positiva. Você tem um problema com organização. Você tem que falar, você tem que ser honesto, você tem um problema com organização. E você tem que falar como que você está resolvendo aquilo. Eu sou meio desorganizado, mas eu estou resolvendo. Todos os dias, quando eu acordo, eu arrumo minha cama, eu arrumo a minha mesa antes de começar a estudar, antes de começar a trabalhar. Eu tenho um checklist na minha mesa, falando tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia, para eu conseguir me organizar melhor. E ainda estou lendo um livro de organização, que eu acho que conhecimento é tudo na vida. Então você tem que trazer essas frases, essas palavras, essas histórias de coisas boas da sua vida. Não é só simplesmente responder exatamente o que a pessoa está perguntando. Que ela quer mais, ela quer saber mais sobre você. Então, cara, tem muitos exemplos que a gente podia falar aqui de coisas que dentro de uma entrevista você poderia falar. Mas, resumindo, é isso, cara. Ser honesto, ser positivo, ser proativo, responder muita coisa, responder mais do que a pessoa perguntar e sempre buscar colocar você em uma situação boa e uma situação de aprendizado, porque todo mundo quer pessoas que aprendem dentro das empresas. É se olhar, se colocar na visão do empreendedor, do cara do RH lá da empresa, e se perguntar o que esse cara quer dentro da empresa dele e fazer uma engenharia reversa que a gente chama. Ver o que o cara quer e começar a colocar aquilo em você. Então, cara, toda empresa quer uma pessoa que estuda todo dia. Então, cara, não fala que você estuda todo dia, não. Comece a estudar todo dia. Todo mundo quer um cara que faz o máximo além daquilo que é pedido. Faz o máximo além do que é pedido. Sua mãe pediu para você lavar um prato depois de você almoçar. Cara, lava as vasilhas inteiras sem ela pedir. Sua casa está meio bagunçada, começa a organizar sua casa sem ninguém pedir. São princípios que regidos à vida, mas que é tudo conectado. Não tem como você ser uma pessoa fora do trabalho e ser outra dentro do trabalho. Então, se você é organizado, se você ajuda, se você é proativo, se você faz além na sua vida, você vai fazer isso dentro da empresa, você vai mostrar isso dentro da entrevista. Então, muitas vezes, é mudar a você mesmo, é olhar para você, como que eu poderia ser uma pessoa melhor para o mundo, como que eu poderia mudar o mundo com o que eu sou e o que eu tenho que fazer para mudar ainda mais e colocar isso na sua vida. Sim. Você comentou da Gent. A Gent, então, ela faz essa conexão entre o entrevistado e a empresa? O candidato, né, ali? Isso. Então, a gente tem as duas pegadas ali, né? A gente tem o B2B, né? A gente vende direto para as empresas. Essas empresas, elas compram contratação, 2 vagas mensais, compram a parte de desenvolvimento das pessoas, então tem vários treinamentos dentro da plataforma, e também a retenção, que é uma maneira de criar metodologia, técnica e processo dentro da empresa para fazer reunião de one-on-one, reunião de líder-liderado, para fazer PDI, o plano de desenvolvimento individual de cada um, traçar planos de ação, e o supervisor está sempre olhando para esses dados lá. Quem que está criando, que está fazendo os planos de ação que foram dados a ele, quem que está fazendo os cursos que foram colocados para ele, e o próprio supervisor ele pode criar jornadas daquela pessoa ali dentro da plataforma, sabe? É uma pegada muito boa, porque a gente resolve vários gargalos do mercado, e principalmente com o desenvolvimento das pessoas, né? Conseguindo falar com elas. Porque hoje, Wagner, o Brasil perde anualmente cerca de, eu acho que eu estou certo, não lembro exatamente a cifra, mas acho que é 200 a 500 bilhões, eu acho que é isso, tá? Se tiver errado eu corto. De dinheiro por ano, por turnover, por trocar as pessoas muito rápido. Então tem gente que sai da empresa em 3 meses. E o custo de você manter um cara que ele tem baixa produtividade na empresa, o custo de você contratar uma outra pessoa quando uma sai e você não estava esperando, o custo de você treinar aquela pessoa, a pessoa rampar, né, que ela se desenvolver ao longo do tempo, porque ela não chega com máxima produtividade na vaga, né? Daqui uns 3, 4 meses, dependendo da empresa, 6 meses, 1 ano, é que ela realmente vai estar com máximo de potencial e buscando ainda mais ali. Como é que você faz essa pessoa que rampou durante 3, 6 meses, ela tá boa agora pro cargo, ela sai. Aí é mais 3, 6 meses para treinar outra pessoa para ela estar naquele ponto, para ela estar boa. É o tanto de dinheiro, de tempo de gasto, de funcionários para treinar essa pessoa lá dentro. Hoje na própria plataforma você consegue fazer um onboarding da pessoa ali, e a pessoa vê um treinamento do onboarding dela, do que ela tem que saber, tanto da empresa quanto do cargo dela. Entendi. E aí
Ao mesmo tempo, a gente faz essa conexão com os usuários finais, né? Que são as pessoas que querem se candidatar, querem um trabalho, querem mudar de cargo. Né? Então, a gente faz o match, né? Tem uma pegada de inteligência artificial também, de fazer um match perfeito entre o candidato, a vaga, e a empresa, a vaga da empresa, né? Então, a gente sempre preza o quê? Primeiro pela cultura. E, cara, você como psicólogo mesmo, você sabe que a gente precisa olhar para a cultura da pessoa para ver se ela encaixa no que a empresa quer. Não adianta a gente olhar currículo e falar, cara, a pessoa é ótima no currículo. E não olhar a cultura. E a cultura tem que ser o primeiro passo a você olhar. Você olha se ela vai encaixar naquela empresa. Porque, cara, se for uma pessoa mais retraída, ela não vai conseguir trabalhar num time de vendas ultra power performance da empresa ali, mesmo que ela esteja estudando de vendas. Agora, ela consegue trabalhar numa empresa que está começando nas vendas, que precisa de um cara ali só para fazer o atendimento ao cliente, que aí ela pode rampar e virar um vendedor no futuro, mas para iniciar não. Né? E se eu tenho uma cultura da empresa que as pessoas são totalmente animadas e alegres, não adianta eu contratar uma pessoa que ela é mais baixo astral, sabe? Agora, tem empresa que não adianta eu colocar uma pessoa super alegre num ambiente baixo astral, porque, cara, não vai conectar. E aí, em cima da cultura, é uma fase, depois a gente olha a parte comportamental e a parte técnica. Aí, principalmente a parte técnica fica por último, por quê? A parte técnica é aquilo que dá para a gente treinar de forma mais fácil. Claro que alguns cargos vão precisar de faculdade, universidade, de curso técnico, de coisas mais abrangentes assim, de um estudo, né, conhecimento teórico mesmo, mas em muitos casos a gente consegue treinar a pessoa ali dentro da empresa. Entendi. Você criou, né, a gente comentou, duas startups, né? A Gent e a Real Grana. Tá. Quais que são os desafios não, velho? Por exemplo, pra mim, quando você fala assim, eu criei uma startup, pra mim é algo muito distante. Eu não sei como é que cria, enfim. Então, pra mim é algo muito distante, assim. Como que faz, cara, isso? Como é que cria um negócio e vai desenvolvendo? Cara, é uma história bem longa, assim. Vou tentar resumir um pouco. Né? Basicamente, quando você vai criar uma startup, você tem um processo de desenvolvimento assim como uma criança. Né? Assim como uma criança lá atrás ela não sabe falar, então você tem que ensinar ela a falar. Você tem etapas ali de uma startup que você tem que passar por todas elas até chegar numa etapa, por exemplo, de tração, que você tem mais clientes, você começa a ter mais clientes, até escala, que você vai realmente estar ganhando muito mais e trazendo muito mais cliente para dentro. Então, são etapas que você tem que passar na startup. E claro, isso precisa de pessoas, precisa de conhecimentos amplos, então é conhecimento horizontal, assim, cara. Você tem que saber de marketing, você tem que saber de vendas, você tem que saber de gestão de pessoas, de financeiro, de uma porrada de coisa que, assim, você tem que ter garra para aprender aquilo. E você tem que arrumar formas de aprender aquilo. Por exemplo, eu passei sendo assessor comercial, gerente comercial, gerente de estratégia, presidente da Code, empresa júnior. E nessa época, eu aprendi um monte de coisa sobre comercial, estratégia, finanças, gestão de pessoas, porque quando eu fui presidente também não tinha um diretor de gestão de pessoas e de vice-presidência, então tive que ocupar 2 cargos de diretoria ao mesmo tempo. Então aprendi muito sobre todas essas áreas e eu consegui ter uma experiência na prática, ele sendo um aluno da universidade, né, e trabalhando no dia a dia para a empresa júnior, apesar de não ganhar muito, né, quer dizer, apesar de não ganhar, porque a gente não ganha na empresa júnior, a experiência que eu trouxe lá valeu porrada de grana aí. E aí depois eu entrei, né, fui pro CLT, fui analista de dados durante um tempo. Nessa época da Code eu aprendi a ser desenvolvedor web, então comecei a fazer freela de desenvolvimento web. Antes disso eu tinha bolsa de iniciação científica. E aí depois eu passei pela Liga de Mercado Financeiro, aprendi sobre finanças, investimentos, já curtia muito essa pegada, fui membro lá, depois fui presidente, e depois eu fundei a LACE, que é a Liga de Empreendedorismo, Inovação e Startups da UFJF. Quando eu criei a LACE, eu tive que criar a LACE do zero, assim, modelar tudo como que ela seria, objetivos, missão, visão, valor, tudo que é necessário para a liga funcionar, né, mas que também dentro da empresa também precisa. Então, lá eu, desde o zero, assim, eu chamei outras 3 pessoas, o Lucas Sancler, a Alexa e o Talbert, né?
E eles me ajudaram a terminar de concluir a organização da liga e fundar ela. A gente fundou no dia da inovação, né? A gente lançou ela no dia da inovação lá no Moinho. E aí, depois disso, foi só mais aprendizado, porque a gente teve que fazer processo seletivo. Cara, na minha vida, assim, eu já devo ter feito, assim, uns 10 processos seletivos tranquilos, assim, só de projeto de universidade, fora as empresas. Então, cara, isso deu uma bagagem gigantesca para eu conseguir avançar e conseguir ter um conhecimento. Mas você acha que você já é o bastante? Não. Não é, cara, não é. Você acha que está preparado. É igual, por exemplo, a gente brincava muito, né, na empresa júnior. Cara, você só sabe ser presidente depois que você sai da presidência. Entendi. Mas é uma experiência gigantesca e você tem que continuar, cara. É aprendizado todo dia, é leitura todo dia, é curso todo dia, é tudo que você puder fazer. E parar de perder seu tempo com rede social, com coisas pequenas que às vezes não vai te levar para lugar nenhum. E aí, eu falei um pouco de como você começa o processo para criar startup. E eu acho que é mais ou menos esse passo. Você tem que se preparar, cara, porque é porrada. Não é fácil, não. Eu poderia estar falando aqui que você pode ganhar milhões, ser milionário, bilionário, virar um Mark Zuckerberg, criar a meta e ser o cara mais rico da história, criando uma startup sua do zero. Mas, cara, não é a realidade, entendeu? A maioria das startups, elas quebram no meio do caminho, elas não passam das fases. Então é realmente é realmente difícil, mas, cara, é muito libertador, é muito emocionante você ver um negócio seu criando vida, sabe? E realmente funcionando. Então, bom, posso até falar um pouco mais depois, se quiser falar um pouco, ter mais uma pergunta, eu posso falar um pouco mais das fases das startups depois. Entendi. E aí, por exemplo, uma startup, qual que é o objetivo final? É começar a ter lucro? É vender? Depende? Cara, o objetivo final tem que sempre ser resolver uma dor. É o principal, é o básico, é o basilar. Entendi. Então isso que eu falei seria uma consequência disso. Tem nada a ver sobre dinheiro. Claro, pô, se fizer uma startup que escale e gere muitas vendas e tenha muito cliente, pô, você vai ganhar dinheiro. Você vai ficar rico. Você consegue também resolver mais dores. Com certeza. Melhor, assim como qualquer outra área, né? Você consegue ser relativamente rico sendo professor, entre outras profissões, e você vai galgando etapas. Por exemplo, ser startup ou ser empresa é você gerir pessoas, você criar um time de pessoas que vão trabalhar em cima da resolução da dor do seu cliente e vai ter uma forma ali de você ajudar a sociedade. Certo. Agora, você só consegue fazendo isso criando time. Então não adianta você ser uma profissão em que você é a única pessoa que trabalha ali, né, às vezes para outra pessoa ou sendo autônomo, e você achar que você vai resolver a dor do mundo. Porque você não tem escala, cara. Escala, você começa a ter uma escala, uma vazão de projeto, de fazer coisas mesmo com mais pessoas. Mais pessoas trabalham junto com você, em cima da sua visão, em cima daquilo que você quer. Você tem que ser visionário para mostrar isso para as pessoas. E começar a criar o seu time ali. Né? Ter as pessoas para trabalhar com você, ensinar elas. Então, por isso que é muito importante você ter esse monte de conhecimento para trás. E, cara, você vai contratar um estagiário para fazer uma parte de marketing ou para fazer programação para você, o cara não vai saber fazer tudo. Muitas vezes você vai ter que ensinar ele a trabalhar, ensinar a forma de trabalho e às vezes ensinar até um pouco da parte técnica para ele fazer ali. Entendi. Então, no fundo, assim, uma startup, uma empresa, ela é criada para resolver problemas e você contrata e tem um time de pessoas que vai se especializando ao longo do tempo, elas não vêm prontas, então você tem que ensinar elas para elas conseguirem resolver aquele problema dos seus clientes. Dá mais vazão, porque só você não consegue resolver a dor de 100 clientes, mas às vezes um time de 10 pessoas consegue resolver uma dor de 100 clientes. E você consegue ajudar ainda mais a sociedade, porque quem carrega, né, a sociedade hoje são empresas. O governo está ali para ele colocar regras e colocar uma estrutura para a gente conseguir viver bem. Agora, quem faz mesmo o dia a dia são as empresas. E aí, depois disso tudo, aí você começa a ganhar lucro, você começa a vender para muita gente, você passa por todas as fases da empresa, da startup, e começa a realmente ter um pouco de sucesso que pode te levar, se você fizer as escolhas certas, trazer as pessoas certas e utilizar uma série de metodologias, técnicas e formas
que são as formas certas, que já estão na literatura, já estão nos livros, os autores já falam como que faz. Você seguir aquele passo a passo, você vai ganhando experiência e conseguindo montar um negócio que realmente dê frutos. Entendi. E dá pra fazer isso sem ter paixão por aquilo? Cara, acho que não, tá? Sem paixão, acho que a gente não consegue em lugar nenhum, sabe? Eu acho que você pode até criar paixão ao longo do tempo. Você pode nunca ter ouvido sobre a ideia, você pode nem curtir o assunto. Quer dizer, talvez curtir o assunto você precise, né? Mas você tem que curtir o assunto, caminhar com aquilo. Aí como que você cria um status? Você acha uma demanda da sociedade. Você acha uma dor da sociedade. Você não acha o produto antes. Você não acha a solução antes. Você não faz a sociedade criar um problema em cima da solução que você já resolveu. É o contrário. Você tem que achar o problema, achar a demanda e aí sim criar ali a solução para resolver aquela dor que o mercado tem, que a sociedade tem, que as pessoas têm. Entendeu? E aí quando você fala disso, você tem que ter paixão muito grande pelo que você está fazendo. Você pode já nascer, já começar o negócio com aquela paixão gigantesca, já pode ser algo que você gosta, mas é algo que você pode desenvolver. Inclusive, você pode entrar dentro do negócio com uma certa paixão pequena e aumentá-la cada vez mais. Quanto mais paixão você tiver, quanto mais sangue no olho, né, vontade de fazer acontecer, de resolver aquele problema, de ajudar a sociedade, se tiver, mais fácil é de você dar certo. Porque aí você começa, a partir ali do início, ali, tendo uma dor para resolver, para depois você pensar no MVP, que é o mínimo produto viável, que é o menor que você pode fazer para resolver a dor do seu cliente, que ele consiga comprar aquilo para resolver. Então, assim, uma startup, muitas vezes, ela pode começar sem software. Ela pode começar com planilha, ela pode começar com um curso, ela pode começar com consultoria, ela pode começar com outras coisas que aos poucos vai escalando e vai trazendo para o software. Né? Então, por exemplo, a gente fazia contratação desde o dia zero de empresa. Só que a gente fazia a contratação manual. Depois, aos poucos, que a gente foi passando a contratação para o software. Né? Mas já o que você faz, o que você vai fazer na sua empresa de forma automatizada, ela tem que ser feita manualmente antes. Para você realmente validar que aquele seu produto ele resolve a dor do seu cliente. Que você não pode se apaixonar pelo seu produto, pela solução. Tem que se apaixonar pela dor do seu cliente. O seu cliente está gostando, você tem o primeiro, o segundo cliente, você começa a ter um pouco de noção do que você está resolvendo, se realmente é aquilo. E muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, você passa pelos primeiros 3, 5 clientes, você começa a ver que a dor do seu cliente é um pouco diferente do que você queria, que você estava imaginando. Então, você precisa de um pouco mais de alguma ferramenta diferente, de uma ideia diferente, você precisa mudar um pouco o seu produto. Por isso que não vale a pena você criar um produto gigantesco, sei lá, que ele vai virar ali um elefante branco. Então, você tem que começar no pouco e ir trabalhando ali com agilidade, a gente chama de metodologia ágil, né, que é você fazendo em sprints semanais e entregando para o seu cliente vai utilizando e você vai mudando o escopo do produto ao longo do tempo, para você realmente resolver a dor do cliente. Não adianta você criar algo que não vai resolver o que ele quer, ou vai resolver só que ele não precisa daquilo naquele momento. Ele precisa de algo muito mais problemático que você consegue resolver muito mais fácil às vezes. Às vezes sua solução começa com um negócio muito complexo e ela acaba se resolvendo numa pequena feature, numa pequena funcionalidade mais simples. E aí quando você faz isso, você começa a achar o seu Product Market Fit, que é o PMF. É você fitar ali, né? Você dar match, combinar o seu produto com o mercado e ver onde seu produto encaixa, qual dor você realmente resolve e quais clientes você tem. Você começa a ver sobre perfil de cliente ideal, quem que realmente vai comprar seu produto, quais são as pessoas que você precisa falar dentro do mercado para vender seu produto, quem está mais suscetível à compra, técnicas de venda, técnicas de marketing, inbound marketing, outbound. Aí você começa a pegar uma porrada de coisa. Né? E aí você ainda está no Product Market Fit, você nem está ganhando dinheiro. Muitas vezes você está no início, muitas vezes você tem que, cara, dar seu produto, você tem que dar de brinde, bônus, você tem que abaixar muito o preço. Você vende num preço X, você tem que vender 10 vezes menos do que aquele preço que você precisa validar. Então você precisa de números, você precisa de clientes, você precisa de pessoas utilizando, para você realmente ver se é aquilo mesmo. E depois você vai, né, fitando ali o preço do seu produto, quanto que realmente vale, né, testando o preço, né, quanto que realmente vale essa minha solução, quanto que meu cliente quer pagar, qual o nicho que eu quero entrar.
Porque, cara, eu vender para uma empresa de 5 pessoas é muito diferente de eu vender uma empresa de 100 pessoas. Sim. Uma empresa de 5 pessoas nunca pagaria R$1.000 num produto. Mas uma empresa de 100 pessoas provavelmente pagaria. Faz a conta de 1.000 dividido por 5 pessoas ou 1.000 dividido por 100 pessoas. Entendi. E aí se resolve aquela dor, com certeza é muito mais fácil de você vender. Entendi. Aí depois disso, Product Market Fit, aí você começa realmente a olhar para mais tração da sua startup, que você já encontrou onde que você vende, aí você tem que começar a trazer time, e aí muitas vezes você busca um investidor anjo para colocar dinheiro para você conseguir rentabilizar, e não rentabilizar já, mas para você conseguir colocar time. Porque, cara, se tá dando certo com 3 sócios mais um estagiário e tá rodando, a gente já tem 10 clientes, então a tendência é que a cada pessoa a mais que eu coloco no time tenha mais 5 clientes, tenha mais propulsão aquele negócio. Entendi. Então o investidor anjo, ele não vem quando você está precisando de dinheiro. Ele vem quando você tem um negócio validado, que ele funciona, e ele vem para dar vazão e meio que estourar a bolha, sabe? Ele conseguir avançar para você conseguir tracionar mais sua startup. E aí depois vem a escala, que aí você vai começar a vender para vários clientes, você vai tentar vender seu produto de forma automática, vai ter um freemium, vai falar com muita gente, vai ter um time de receita previsível, né? Tem um livro que fala exatamente sobre isso, do Aaron Ross, que ele fala sobre a receita previsível. Você ter um time especializado de pré-vendas, um time especializado de fechamento de vendas. Tem várias coisas que você vai trazendo para sua jornada, para aprender, para você colocar em prática, para você conseguir realmente escalar uma startup. É muita informação. Caraca, muita informação, bastante, muita informação. Né? E uma coisa que você falou que eu peguei bastante aqui, é que assim, você precisa de pessoas. Você não tem como então... Não tem como não, né? Mas assim... É muito difícil sozinho você conseguir crescer e escalar. Em algum momento você vai precisar de outras pessoas com você. Exatamente. E a questão do investidor anjo que você falou? É difícil de encontrar? Tem lugares assim, aqui na cidade, por exemplo, que tem uma abertura assim, para você apresentar o seu negócio, se já tiver validado? Não. Como que costuma ser, cara? Cara, tem várias formas, tem lugares diferentes, cidades diferentes, que a gente pode procurar investidor anjo, né? Mas eu diria que o principal é você fazer network. É conhecer outras pessoas. E aí, sim, cara, não falo que é para você conhecer pessoas só de São Paulo, porque lá que tem investidor anjo. Não. Todo lugar, toda oportunidade que você puder, você vai e faz network, conversa com as pessoas. Porque pode ser que tenha uma pessoa que de fora, que ele não é investidor anjo, mas você bate papo com ele, conversa, ele gosta pra caramba da sua ideia, às vezes ele não tem dinheiro para investir, mas ele conhece a pessoa que tem. Às vezes pode acontecer daquela pessoa estar procurando uma solução exatamente parecida com a sua. Né? Já vi história aqui como a Licitei, uma startup que está no CRIT, ali da UFJF, que um dos sócios, ele foi um dos primeiros clientes da empresa. E aquele sócio, ele ganhou dinheiro com a solução de licitações da Licitei. E por conta disso, ele quis investir na empresa. E aí, por conta daquele dinheiro que ele investiu na empresa, eles puderam escalar, puderam contratar time, puderam fazer acontecer, porque eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Só precisavam de gente, de mão de obra para fazer. Então, acontece muito assim, sabe? Então, não menospreze nenhum lugar. Vá com humildade, vá com coragem, vá em todo lugar fazer network. Esteja em todas as bolhas. Quem fala muito isso é o Marcos Paulo, sócio do Pablo Marçal. E aí, ele fala muito isso. Cara, o que ele fez ele estar no lugar que ele está é que ele estava em todas as bolhas. Ele estourava todas as bolhas. Ele não queria estar só na bolha do marketing digital, ele queria estar na bolha do afiliado, do marketing digital, na bolha dos investidores, dos day trades. Cada pessoa vai ter uma visão diferente do mundo. Entendi. E aí, fechando, aqui em Juiz de Fora, você perguntou, né, sobre se tem um lugar que você pode procurar. Sim. Você tem vários lugares que você pode fazer network para buscar uma oportunidade de ter um investidor anjo. Certo, então você tem o CRIT, que é o Hub de Inovação, Centro de Transferência de Tecnologia da UFJF. Que, cara, tem evento toda semana, tem evento durante o dia, tem evento durante a noite, tem evento de manhã. É só você procurar lá no Instagram deles, no LinkedIn, que sempre tem lá disponível o que eles estão fazendo. Tem o Moinho. O Moinho, ele é um centro de empreendedorismo aqui em Juiz de Fora. Ele foi criado desde 2019, 2020.
Ele foi um investimento de dois empreendedores, acho que dois empreendedores que Juiz de Fora, que viram a oportunidade de Juiz de Fora crescendo, com muita oportunidade, e investiram no Moinho, que era um lugar, um moinho antigo, moinho mesmo. E aí colocaram o nome e fizeram a Zona Norte ali dar uma propulsão maior, ter mais oportunidade e tudo mais. E ali tem 3 pilares, né? Você tem o pilar de inovação, o pilar de moradia e o pilar de comercial. E o pilar de inovação, tem um hub de inovação, tem um coworking, tem agora assim como no CRIT tem um coworking, lá também tem, agora está sendo criado um grupo de empresas fechados, de startup, de tecnologia, de inovação, para atuar dentro do Moinho, para ter mais oportunidade, para trocar ideia entre si, até para ter investimento vindo de outras pessoas. Porque, cara, Juiz de Fora está num pleno avanço e eu tenho certeza absoluta que nos próximos anos vai ser assim, os anos de ouro de Juiz de Fora. Isso tudo por conta de todo o potencial que está sendo trago por todos os atores do ecossistema. Então está todo ator do ecossistema trabalhando para fazer isso acontecer. Entendeu? Então, eu falei, né? Além do CRIT, do Moinho, tem outras organizações como o BNI, que é uma das maiores organizações de networking e empreendedorismo do mundo. Aqui em Juiz de Fora, se não me engano, tem três grupos do BNI. Tem Network Conexão, tem outros eventos como... Vai ter um evento em outubro da Mais Que Consultoria, que é o Mais Que Connect. E, cara, tem evento para todo mundo, em todo lugar, para todos os gostos. Você só tem que... dica, ir no Simpla, procurar eventos em Juiz de Fora, no Simpla, de empreendedorismo ou dessa pegada de inovação, startups. Sim. E em outros canais, como no Google, Facebook, procurar eventos aqui em Juiz de Fora, de empreendedorismo. E tá ligado, começar a conhecer as pessoas do local. E aí, não vou te falar que você vai lá no Moinho e vai encontrar um investidor lá, uma rodada de investimento na mesma hora lá. Sim, não, sim. Você tem que galgar passos, as pessoas têm que te conhecer, você Sim. tem que ser conhecido, as pessoas têm que começar a falar de você, as pessoas têm que tomar confiança em você. Sim. E aí começam a surgir as oportunidades, porque você começa a ter um resultadozinho aqui, outro ali, começa a falar com a pessoa aqui, daqui a pouco várias pessoas na cidade estão te conhecendo. E aí, quando surgir uma oportunidade, alguém procurando para investir em alguma startup lá, com certeza vai cair no seu colo. E claro, tem outras iniciativas como Startup Day, né, que a Lace foi até uma das ajudantes da organização esse ano, né? O Minas Summit também, que, né, os atores do ecossistema, como a Lace, CRIT, Moinho, se uniram para fazer uma versão do Minas Summit aqui em Juiz de Fora. Tem o JF Summit, tem vários eventos muito grandes que estão ocorrendo aí. Nesse lugar você vai conhecer as pessoas que vão te levar para os investidores. Aqui em Juiz de Fora, posso dizer que não tem tantos, assim, não vou falar que tem investidores especializados em startups, mas tem muitas pessoas com dinheiro e que algum dia gostariam de colocar esse dinheiro em algum negócio que fosse ter lucro e fosse rentável e realmente resolvesse uma dor da sociedade. Sim. Então, é só você pensar, por exemplo, cara, tem uma porrada de franquias de fora. Então, tem empreendedores atrás dessas franquias que investiram, sei lá, 6 dígitos ou até mais para colocar aquela franquia aqui de fora. McDonald's, entre outras. Então, tem franquia de tudo aqui de fora. É uma cidade grande, com 600 mil habitantes, fora os que passam aqui todos os dias. E tem muita oportunidade. E com certeza esses empreendedores, se eles olhassem assim, pô, eu vou criar essa franquia aqui. Essa franquia, ele vai me render, sei lá, 10 milhões em 5 anos. Agora, se eles forem para uma startup e olhar, cara, se eu investir o mesmo dinheiro nessa startup, em 10 anos, em equity, né, que é valor de empresa, de mercado financeiro mesmo, eu vou ter 100 milhões. Qual que você acha que o cara vai querer? 10 milhões ou 100 milhões? 100. Só que as pessoas aqui de fora não estão totalmente educadas com essa ideia de startup, de investir em startup. Por quê? Assim, apesar de muitas startups serem criadas aqui de fora, a gente tem poucos cases. E fora que os cases que nós temos, igual, por exemplo, NVoip, Falaê, Licitei, entre outros, tem vários cases grandes de fora, como lembrei de outra, Guiando também. Recentemente vendeu uma parte da Guiando da Next Voice para o Asas, que é uma startup gigante, uma fintech. Então você tem um monte de startups aqui que tem um baita de case para Juiz de Fora, mas que não é falado. Entendi. Sabe? Não tem tantos eventos falando sobre isso aqui. Essas startups
elas precisam se mostrar mais, dar mais cara a tapa, tá mais nas redes sociais. Geralmente estão, mas também a gente precisa educar a população, educar os investidores, educar os empreendedores de fora. Então, assim, é uma pegada que ao longo prazo, assim, vamos falar médio, longo prazo, em alguns anos, isso vai mudar muito de fora e essa dinâmica, essa mentalidade de crescimento vai tomar conta da cidade, cara. Entendi. Vai mudando a cultura, né? E fora que você vai tendo conexão, né? Conforme você faz conexão com algumas pessoas de fora, que tem conexão com Rio, São Paulo, BH, outras capitais, outras cidades que tem muito case de startup, de empresas inovadoras, cara, você acaba uma hora se conectando com aquela galera. Então, hoje em dia o Moinho, o Crit e o Moinho se uniram para levar a galera pro Minas Summit. O Moinho, se não me engano, ele teve uma palestra dentro do Hacktown, que é um dos maiores eventos de startups do Brasil, que acontece em Santa Rita do Sapucaí, aqui em Minas Gerais. Cidadezinha pequenininha, 50 mil habitantes. Mas, porra, faz um sucesso caramba. Então, cara, a partir disso, essas pessoas, esses eventos vão te levando para os lugares que você tem que estar. Cara, interessante, cara. Eu até queria pedir, então, uma sugestão para você. Se você acha que eu me enquadro ou não nessas coisas, assim. Por exemplo, eu trabalho sozinho desde 2018. Esse ano, 2024, que eu contratei uma menina, mas que não deu certo por 2 meses. Então, assim, uma parte do tempo totalmente sozinho, né? E aí, esse ano, eu fui até no JF Summit. Primeiro evento que eu fui de empreendedorismo. Já é um começo, hein? Já é um começo, né? E eu fiquei até surpreso, assim, de ver tanta gente com objetivos similares, né? Porque eu tô todo esse tempo sozinho, né? Então, assim, eu não tenho contato com outras pessoas. Tá numa bolha sua, né? Eu tô numa bolha minha. Assim, questão de rede social, até tem uma bolha, assim, melhor. Eu sigo pessoas que me motivam, que chegaram lá, enfim. Mas presencial, zero. E aí eu fui, achei muito interessante, né? Gostei muito, aprendi muita coisa no evento. E você acha que, assim, dentro da minha profissão, é válido, é útil ir nesses eventos? Nem tanto? Quais lugares você acha que seria interessante, assim, de frequentar? Se for interessante. Cara, eu não tô na sua profissão, mas vou tentar dar uma resposta que vai ajudar qualquer pessoa que esteja em qualquer profissão que tá querendo crescer. Sim. Então, como eu falei, cara, quando você trabalha sozinho, seja como CLT ou como autônomo, você tem um final ali, você tem um teto, limite, uma limitação do que você pode ganhar, a quantidade de clientes que você pode ter. Você geralmente vende só a hora tem uma limitação, é 24 horas por dia, todo mundo tem a mesma limitação, né? Tanto que as próprias empresas, elas têm os caras que trabalham no vamos falar assim, no chão de fábrica, né? Trabalham na ponta ali, aí você vai ter o coordenador, supervisor, gerente, diretor, CEO, C-level, né? E tudo porque você precisa de pessoas gerenciando outras pessoas, mas só você sozinho não consegue. Tanto que se você tiver uma empresa que tenha um CEO, um presidente só, e mais 10 pessoas que estão ali na ponta, e aí você contrata mais 5, quando você está com 30 pessoas na ponta, não tem nenhum gerente, supervisor, como é que esse único presidente ele vai dar conta de todas as pessoas que estão ali? Então tem até uma regrinha que tem na literatura, que o pessoal fala que para você ter uma boa liderança, você tem que ter ali por volta de, eu não lembro se é de 6 a 8 ou de 8 a 12 pessoas sendo lideradas por um líder. Entendi. Então você pensa, é uma cascata. Se você tem 10 pessoas na sua empresa, você tem que ter um líder, os outros 9 são liderados. Se você tem 20, você tem que ter um líder, 2 liderados por esse líder de cima. Tem que ter sempre um dono do problema também, né? E aí você tem ali 3 trabalhadores, e cada um desses 2, eles dividem os outros times para ser liderados desses caras direto. Entendi. Então, primeiramente, acho que para qualquer pessoa que esteja querendo crescer, cara, saiba que você não vai crescer sozinho. Certo. Não vai. E aí você precisa galgar o próximo passo. O próximo passo é o quê? Cara, você não vai conseguir ter time se você não conhecer as pessoas. Porque às vezes você vai trazer uma pessoa errada, por exemplo, uma pessoa que você trouxer para trabalhar para você. Às vezes foi uma pessoa que você buscou ali na internet, achou a primeira e trouxe. Mas você podia ter olhado umas 10, 15 pessoas, ter feito entrevista com várias, e aí você olhava melhor ali.
Aí você já tem uma cabeça um pouco mais de empreendedor, de fazer entrevista, de trazer uma pessoa mais correta. Mas agora imagina que você esteja num evento e você esteja precisando de uma pessoa em determinada área e você começa a falar com as pessoas ali. As pessoas ao seu redor, elas vão olhar para sua dor e falar, pô, fulano tá precisando de uma pessoa de marketing. Eu vou ajudar ela. Eu vou procurar uma pessoa de marketing. Você pode pedir indicação de outras pessoas, de alguém que trabalha na área que você quer. E aí, aos poucos, né? Aí às vezes você acha uma oportunidade legal, você está querendo contratar. Aí chega uma pessoa e te dá 3 opções. Ela fala, ó, você pode contratar, vai ser um CLT ou PJ seu, que vai estar trabalhando com você presencialmente ou remotamente, e você vai pagar 1.500. Ou você pode ter uma pessoa que você paga por post, e você vai pagar R$500, mas ela vai fazer 5 posts por semana. Se não der certo, você tira ela e coloca outra no lugar, que também você tem que continuar, né? Você não pode parar. Ou então você pode ir para uma agência de marketing, que vai ter um time especialista que vai cuidar do seu negócio, do marketing do seu negócio. Então você vai pagar os mesmos 1.500 talvez, vai ter 2 posts por semana e 2 stories por semana. Mas vai ter 3 pessoas, um time ali, fazendo a curadoria para você. Então, desses 3 times, vai ter uma pessoa boa de design, que vai criar os posts, uma pessoa boa de copy, que vai criar os textos, e uma pessoa para postar. Aí você tem um time seu, que não está dentro da sua empresa, é de uma agência, mas é uma possibilidade também. Aí você pode escolher a que faz mais sentido para você, ou testar as 3 e ver qual que faz mais sentido para o futuro. Beleza? Esse é o início. Entendi. Mas com certeza você tem que estar aí nos eventos, tem que conhecer as pessoas, você tem que falar com as pessoas sobre o seu negócio. Né? Então muitas vezes as pessoas vão te conhecer através do contato que tem presencialmente com você. Depois vai lá procurar você no YouTube, no Instagram, no Facebook. É o boca a boca. Você tem que ser falado no boca a boca, cara. Entendi. Esse é a primeira forma de crescer um negócio. Entendi. Indicação, boca a boca. Na Guente a gente vendia dessa forma. A gente chegava no cliente, né? Se ele vendeu ou não vendeu, a gente pedia pelo menos umas 5 indicações de pessoas que ele acha que a gente ia resolver a dor dele. Né? Isso é tão da hora que essa metodologia ela é utilizada por uma das maiores empresas de seguro do mundo, que é a... Até esqueci o nome. Mas, e aí, esse caso, assim, essa pegada, você tem que sair para fora. Não tem jeito. Porque você só cresce com pessoas. E aí, seja as pessoas que trabalham com você, trabalham para você, são seus parceiros, ou até simplesmente amizades que você cria nesses ambientes de network. Então, principalmente quando você vai para esses ambientes de network, cara, fala com o máximo de pessoas que você conseguir. Sei que é difícil, eu sei que às vezes eu não consigo fazer isso também. Eu sei que, cara, você tem que sair muito da zona de conforto para chegar e falar com uma pessoa que você não conhece. Mas, cara, você tem que começar. E eu comecei assim, todo mundo começa assim. Hoje eu tenho um pouco mais de inibidez, eu acho. Mas eu já fui muito pior. Eu cheguei em um evento que eu fiquei quietinho no canto, assim, esperando, olhando assim para um lado para o outro, para ver se alguém ia vir falar comigo. Não falei com ninguém, tava esperando alguém falar comigo. Um outro evento, alguém vem, chega e me fala, e aí, o que você faz? Aí eu ia lá e falava assim, todo tímido, meio assim, caraca, será que eu tô falando certo aqui? Hoje eu não sou tão assim, mas é aquela história, né? Você tem que ter o primeiro passo. Sim. E aí, cara, é isso. E aí para você ter uma empresa de sucesso, um negócio grande, crescer, para ser uma grande clínica de fora, para ter que comprar, para ter que alugar um espaço de 5 mil metros quadrados para conseguir comportar a sua clínica, você vai precisar de pessoas. Você precisa encontrar outras pessoas. E aí você pode ter sócio, pode não ter sócio, pode ser só você, desde que você consiga fazer as coisas. E você só vai fazer como? Contratando as pessoas. Então, cara, se você tem um dinheiro para investir da sua empresa, investe na própria empresa. Contrata uma pessoa ali para trabalhar no marketing para você, contrata uma pessoa para te dar consultoria, para ajudar você a crescer o seu negócio, para alavancar as coisas, para te dar um caminho. Né? E assim, cara, não precisa ser o maior empreendedor do mundo para ser seu mentor, não. Por quê? No ponto que você está, uma outra pessoa que está acima de você em empreendedorismo, ela pode te ajudar. Assim, quando você chegar no ponto dessa pessoa, vai ter uma pessoa ainda maior que vai conseguir te ajudar no nível mais avançado. E aí sempre pensando em pessoas. O mundo é sobre pessoas, as empresas são sobre pessoas. Isso só vai conseguir aumentar seu faturamento, crescer sua empresa, criar uma clínica grande e sair da zona de conforto,
quando você começar a trazer gente para dentro do seu negócio e quando você começar a sair para fora para falar sobre o seu negócio em eventos e todos os lugares que você puder fazer. Entendi. Caraca, que aula, hein, cara? Que aula, cara. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estamos chegando no fim aqui do podcast. E tem, assim, alguma dica que você possa dar para quem está começando, que quer sair do zero, ou que já tá bem, mas que quer ir além daquilo ali? Cara, eu acho que eu falaria uns princípios básicos que eu tenho na minha vida. Inclusive são até, eu coloquei como valores ali da LEIS, da Liga de Empreendedorismo e Inovação Startups, que é fazer acontecer, sangue no olho, né? Eu resumiria nesses dois, fazer acontecer e sangue no olho. Tudo que você for fazer, faça com o máximo que você puder. Então, cara, seu máximo ele pode ser o máximo de outra pessoa pode ser outra. Mas você tem que dar seu máximo. E o sangue no olho, cara, que é fervendo, vai com toda a energia. Vai energia no talo, alta pra caramba e faz acontecer. Mete bronca. Acho que é nessa pegada. Agora, se eu for entrar mais um pouco a fundo, eu colocaria ali 3 palavrinhas para você pensar no dia de hoje aí, que são consistência, disciplina e volume. Pode ser resumido também naquela famosa frase, né, que o esforço ganha do talento, né? Então é um pouco disso. Cara, qualquer pessoa que tenha disciplina de fazer todo dia, consistência e volume, ela vai avançar, ela vai crescer, ela vai conseguir fazer o que ela quer e conquistar o que ela quer. Mesmo que o sonho esteja longe, mesmo que seja muito difícil, mesmo que você esteja no zero do zero, né, você vai conseguir. Você não precisa pensar que você vai ter resultado daqui a um mês. Ou você vai ter resultado daqui 5 anos, 10 anos. Cara, é um processo. Nem todo mundo está pronto na hora que quer. Nem todo mundo está pronto com um mês. Nem todo mundo está pronto com 5 anos. Tem gente que às vezes consegue dar a sorte, porque também a sorte também conta. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas se você estiver fazendo o que fazer, a sorte vai te ajudar. Então, tem uma frase que fala que cavalo selado não passa 2 vezes. Então, cara, o cavalo vai aparecer, você tem que montar no cavalo, sair cavalgando e você não sabe cavalgar, monta no cavalo. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar observando, olhando o caminho ali e realmente fazendo acontecer. E aí, explicando um pouquinho dessas 3 palavrinhas, que eu sugiro você, ouvintes, olharem aí para essas palavras e colocarem no seu dia a dia, ficar pensando hoje, disciplina. A disciplina tem a ver com você ser obediente, com você obedecer. E aí a obediência ela é muito importante, porque não é só a obediência ao patrão, ao pai, ao marido, esposo, seja lá quem for, professor. É obediência a você também, principalmente a você. Trabalhar a obediência e a disciplina em você. Então, cara, você vai na academia todo dia, você colocou esse propósito, cara, não tem preguiça não. Vai, sangue no olho, fazer acontecer, lembra que eu falei? Vai, disciplina. A disciplina é você ser obediente com aquilo que você colocou de propósito para você fazer. Certo. Não errar, certo? Tá, mas não pode errar. Pode, não tem problema errar não. Você não é de ferro, você é humano, você vai errar, isso é normal. Mas, assim, cara, errou uma vez, volta pra... o próximo faz acontecer de novo. Não tem problema você errar, cara. Sei lá, de uma semana, se você queria ir na academia todos os dias, você deixou de ir 3 dias, cara, vai no 4º. Não deixa de ir, não. Não deixa de ir porque você errou. Toma isso com mais proporção ainda. Porque você errou, você tem muito mais que ir e fazer naquele dia. Entendi. É essa a pegada. E aí, passando para a consistência. A consistência é você continuar. É você batalhar. É você ser consistente naquilo que você está fazendo. Entendi. É você não mudar a rota toda hora. Se você sabe que tem um negócio que vai dar certo, você está indo, você está caminhando, continua caminhando nele até dar certo. Entendi. Não hesite em continuar fazendo. Então, na consistência, a gente vai falar em continuar fazendo todos os dias.
né? É um pouco parecido disciplina e consistência, né? Mas a disciplina ela vai falar mais como obediência. E a consistência ela vai falar como faça todos os dias. Certo. Porque pode ser que a sua disciplina seja uma vez por semana eu preciso lavar o meu banheiro da minha casa. E aí você seta lá o dia. O dia de lavar o banheiro da minha casa é na segunda. Então você tem que ser disciplinado de toda segunda, toda semana, você ir lá lavar o banheiro. E a consistência, ela vai falar que você precisa toda semana fazer na segunda aquilo lá. Mas, cara, não fiz a segunda, faz na terça. Consistência, toda semana tem que fazer isso. Entendi. Entendeu? Não deixa a peteca cair. Cara, porque depois de você deixar a peteca cair, cara, é muito mais difícil você voltar. Cara, ganha 5, 10 quilos pra você ver. Cara, você vai suar, ó, uma quantidade pra perder isso. E você vai ficar falando, pô, por que eu parei? Por que eu não sei lá o quê? Então você tem que continuar no foco ali e continuar tendo a consistência e disciplina. Sim. E aí o volume, que é uma última palavrinha aí, Sim. é você pensar em quanto que você precisa fazer para ter aquilo que você quer. E se você quiser deixar mais fácil, faça benchmark. Né? Benchmark é comparação. Comparação com outras empresas, outras pessoas do mercado. Então você olha lá, o cara do basquete, ele precisou treinar basquete durante 10 horas por dia para ele conseguir ser um dos maiores caras do NBA. É o cara do Mamba Mentality, lá que eu esqueci o nome dele. Kobe Bryant. Então, cara, ele era sempre o primeiro a chegar e ele era o último a sair. E aí ele chegava o mais cedo possível, treinava. Saía, comia, lanchava e voltava a treinar. Treinava, saía, comia, voltava a treinar. E assim o dia inteiro. Entendi. E foi um dos maiores jogadores da NBA. Então, por comparação, você já sabe o volume que você tem Exatamente. que fazer. Você quer ser o Kobe Bryant? Cara, começa a treinar 4 horas da manhã, só para comer e para de treinar às 6 horas da noite. E vai descansar, dormir, porque descansar e dormir é importante. Né? Você não consegue render sem dormir. Pelo menos descansar ali. E aí vai ter uns outros malucos ainda que vai deixar de dormir, mas aí você usa o benchmark que você tiver e veja o que os caras estão fazendo. E aí você vai perceber que todo mundo que vence na vida, todo mundo que ganha sucesso, ele tem volume. E aí você pode colocar volume na vertical, que você fala o dia inteiro, e volume ao longo do tempo também. Né? Por quê? Cara, pega um jogador de futebol, você fala, cara, mas o cara é sortudo, ele foi jogador de futebol, ganha milhões aí, mas você acha que o cara tem vida? Ele pode ter até vida. Mas você sabe quanto que ele saiu de casa para começar a jogar futebol profissionalmente? E quanto que ele usou da vida dele para conseguir estar naquele lugar ali? Cara, desde 6, 7 anos de idade, o cara respirando futebol, em tudo quanto é escolinha de futebol, trabalhando em tudo quanto é lugar, a família investindo grana para aquela pessoa, aquela criança estar naquele lugar ali. E, cara, muitas vezes com 12, 13 anos, 11 anos de idade, a pessoa sai de casa. Vai para outra cidade. Vai para outra cidade, vai para um time, às vezes não vai para um Cruzeiro, um Flamengo, mas vai para um time de base, de um time menos reconhecido, mas tá lá, tá caminhando. E depois desse time, ele passa para um outro time um pouquinho maior, depois vai para os grandes times da Série A do Brasileirão, por exemplo. Sim. Mas, cara, olha a quantidade de sufoco que essa pessoa passou. Muitas vezes passou necessidade para conseguir estar naquele lugar. Né? E, cara, é isso, é volume. E aí esse cara teve desde lá de 6 anos de idade. Ou seja, você começar a querer ser jogador com 17 anos de idade, não dá mais não. Não tenta. Não tenta que não vai dar. Né? Ou seja, volume ao longo do tempo. Então, qualquer coisa que você for fazer, pensa no volume ao longo do tempo. Se for criar uma rede social, ser criador de conteúdo, YouTube, Instagram, pensa em consistência, disciplina, volume. E o volume, eu falo, volume todos os dias, constante. Né? E o volume na vertical que eu falei é o dia. Né? Cara, se você... você pode fazer comparação com outros players lá do Instagram. Sim. Se você faz um post por dia, quanto que você vai crescer? X. Será que se você fizer 6 posts por dia, será que você não vai crescer 6 vezes? Muita gente vai falar, não, que estratégia de postar muito não é bom, isso, aquilo. Cara, pega uns canais grandes que postam 6 vezes, 4 vezes por dia, 8 vezes por dia. Sim. Eles cresceram por causa de volume. Então pensa no volume por dia também. Então, cara, se você treina na academia 30 minutos por dia, claro que tem muita gente que vai falar que é muito melhor pra saúde e tudo mais. Cara, tenta treinar 2 horas por dia pra você ver se você não cresce mais rápido. Sim. Eu ganhei 10 quilos de massa corporal, massa magra mesmo, cara, em menos de um ano, sem tomar nada.
Só treinando todo dia, 1h30 todo dia. Entendi. E alimentação, né? Uhum. Aí, claro, você tem que buscar o básico que você precisa para você conseguir chegar onde você quer. Sim, Conhecimento, alimentação, sono, descanso, Uhum. tudo isso tem a ver. Aí você bate papo para outro momento. Mas, Sim. cara, se você pegar essas 3 palavrinhas, consistência, disciplina e volume, você fazendo isso na prática todos os dias e buscando tudo aquilo de conhecimento que te falta para você chegar naquele lugar, você vai chegar. Pô, muito bom, Vinícius. Vamos lá, Vinícius, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem rede social. Show. Ô Wagner, você pode entrar lá no Instagram, tá? Vinícius Bail. Né, talvez alguns não me conheçam exatamente o Vinícius Bail, porque eu estou usando o sobrenome da minha esposa, tem pouco tempo que eu comecei a usar ele. Uhum. Acho que para me diferenciar um pouco nas redes ali. Assim como tantos outros inventam nome. Uhum. Então, Vinícius Bail ali nas redes sociais, Instagram, Facebook. Se caso não achar, procura Vinícius Carlos de Oliveira. Uhum. Também pode me achar, talvez no LinkedIn, outros lugares. Minhas empresas ali, pode procurar Real Grana no Instagram, no LinkedIn que você vai achar. E a Gent, né, G-H-E-M-T, vem de Gente do espanhol. Você procura lá que você vai conseguir entender um pouco mais da minha história, das minhas empresas, e manda um oi lá, um salve, que a gente conversa um pouco. Eu gosto de conversar com todo mundo, então com certeza se me mandar um oi eu vou deixar a pessoa à vontade ali para bater um papo no WhatsApp, Instagram, ou até mesmo marcar um bate-papo presencial, porque, cara, nós somos sobre pessoas, somos sobre sociedade, sobre cultura, sobre mundo. Uhum. E tudo isso que a gente conhece hoje é sobre pessoas. São pessoas que fizeram e pessoas que vão continuar fazendo. Então a gente tem que estar unidos e junto um com o outro para a gente fazer acontecer. Ótimo, excelente. Vou colocar aqui também as redes sociais na descrição do vídeo. Novamente, muito obrigado, Vinícius. Valeu, Wagner.